Preste muita atenção no que aconteceu durante a sabatina de Romeu Zema no Jornal Nacional, porque em poucos minutos apareceram dois assuntos que dizem muito sobre o Brasil de hoje: o tratamento dado aos acontecimentos de 8 de janeiro e a verdadeira guerra que o país enfrenta contra o crime organizado. E eu já adianto uma coisa: em vários momentos, Zema não aceitou simplesmente a premissa apresentada pelos entrevistadores. Ele rebateu, discordou do enquadramento e colocou na mesa questões que incomodam muita gente. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero analisar com vocês alguns dos momentos mais fortes dessa entrevista, porque o que aconteceu ali merece atenção, principalmente de quem acompanha a política brasileira com um olhar conservador e está cansado de ver determinadas discussões sendo apresentadas como se não houvesse outro lado possível. O primeiro embate veio quando Renata Vasconcelos colocou no centro da entrevista o julgamento relacionado aos acontecimentos de 8 de janeiro e perguntou por que Zema discorda do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Zema respondeu deixando clara a posição dele. Na avaliação do candidato, aquilo que aconteceu em Brasília deve ser punido pelo vandalismo, pela depredação e pelos atos efetivamente praticados, mas ele discorda da caracterização mais ampla feita nos julgamentos. Ele afirmou considerar o processo político e voltou a defender a anistia, ou, segundo suas próprias palavras, pelo menos um julgamento que ele considere verdadeiramente judicial. E aqui está um ponto que certamente vai provocar muito debate. Quando a entrevistadora enumerou crimes reconhecidos nas decisões judiciais, Zema não recuou da posição política dele. Ele disse que quem efetivamente praticou vandalismo e destruição deve responder por aquilo que fez, mas questionou o enquadramento de outras condutas e citou especificamente o caso de Débora, conhecida nacionalmente pelo episódio envolvendo um monumento. Independentemente da concordância de cada pessoa com Zema, essa discussão toca numa ferida que permanece aberta para milhões de brasileiros. Proporcionalidade das penas, individualização das condutas e o tratamento dado aos acusados e condenados pelos acontecimentos daquele dia. E eu faço uma pergunta: discutir proporcionalidade virou algo proibido no Brasil? Porque reconhecer que houve depredação não significa necessariamente concordar que toda pessoa presente tenha praticado exatamente a mesma conduta ou que todas devam receber o mesmo enquadramento. Esse é justamente um dos argumentos levantados há muito tempo por setores da direita. Zema também fez uma crítica direta ao funcionamento das instituições. Ele declarou confiar nas urnas eletrônicas, afirmou ser democrata, mas disse enxergar tribunais fazendo política em situações nas quais, na opinião dele, deveriam se limitar à aplicação da justiça. Essa declaração é forte porque derruba aquela tentativa simplista de colocar qualquer crítica ao judiciário automaticamente no mesmo pacote de uma rejeição à democracia ou ao sistema eleitoral. O próprio candidato afirmou confiar no processo eleitoral e, ao mesmo tempo, sustentou que instituições podem e devem ser criticadas. Mas a entrevista esquentou ainda mais quando o assunto passou para a segurança pública. César Tralli questionou Zema sobre sua admiração pelos resultados obtidos pelo governo de Nayib Bukele em El Salvador, destacando denúncias feitas contra métodos utilizados naquele país, incluindo detenções arbitrárias, dificuldades de acesso à defesa e outras violações apontadas por críticos do modelo. E aí Zema fez uma distinção importante. Ele afirmou que não concorda com medidas arbitrárias e que o Brasil possui seu próprio sistema jurídico. O que ele disse admirar é o resultado alcançado no combate aos homicídios e às organizações criminosas. Segundo os números citados pelo próprio candidato durante a entrevista, El Salvador teria registrado uma redução de 99% nos homicídios em 4 anos. Zema comparou esse cenário com o Brasil e chamou atenção para dezenas de milhares de mortes violentas registradas anualmente por aqui. E esse ponto não pode ser tratado como detalhe.
Por trás de cada estatística, existe uma família. Existe uma mãe que perde um filho que perde um pai, uma comunidade inteira aterrorizada e milhões de brasileiros mudando sua rotina porque determinadas regiões são controladas por criminosos. Zema contou inclusive que já foi assaltado 3 vezes e disse conhecer na própria pele uma realidade enfrentada diariamente por brasileiros comuns. A proposta apresentada por ele é endurecer contra reincidentes, ampliar a capacidade do Estado de manter criminosos perigosos atrás das grades e enquadrar grandes facções criminosas dentro de uma legislação mais severa. Ele ainda citou estatísticas, segundo as quais dezenas de milhões de brasileiros viveriam em regiões submetidas, de alguma maneira, à influência de facções e organizações criminosas. E aí veio uma frase que resume bem a gravidade do problema. O Brasil pode não ter sido invadido por outro país, mas existem territórios em que o cidadão sente que a autoridade real não pertence ao Estado. Isso deveria causar indignação em qualquer brasileiro. Porque soberania não é apenas proteger fronteira. Soberania também significa garantir que uma família possa abrir seu comércio sem pagar extorsão, que um trabalhador possa voltar para casa sem pedir autorização ao crime e que uma comunidade não precise viver obedecendo às regras de traficantes. Quando Tralli insistiu nas denúncias relacionadas ao modelo salvadorenho, Zema voltou a dizer que não pretende importar práticas incompatíveis com a legislação brasileira. O candidato defendeu que prisões sejam feitas dentro da lei brasileira e aproveitou para atacar outro problema, a lentidão do judiciário. Segundo ele, o país possui um sistema caro e lento e precisa utilizar inclusive novas tecnologias para acelerar julgamentos. A lógica defendida por Zema foi simples: justiça rápida, tanto para garantir direitos, quanto para evitar que criminosos perigosos permaneçam circulando indefinidamente por falhas do sistema. Ele também criticou benefícios concedidos a criminosos reincidentes e citou casos de pessoas que voltam a cometer crimes depois de receberem liberdade ou algum benefício. Esse é outro assunto que a direita brasileira vem colocando há anos sobre a mesa. O cidadão de bem não pode ser sempre o último da fila quando se fala em direitos. Direitos fundamentais precisam existir, evidentemente, mas a vítima também tem direitos. A família assassinada pelo crime também tem direitos. O comerciante extorquido também tem direitos. A mulher que tem medo de atravessar determinada rua também tem direitos. E foi justamente essa percepção que apareceu com força no comentário, apresentado posteriormente por Cláudio Dantas. Dantas fez críticas duríssimas ao tratamento jornalístico do 8 de janeiro e questionou a proporcionalidade das condenações. Ele também atacou a postura de parte da imprensa, argumentando que determinadas narrativas deixam de lado a situação individual de pessoas alcançadas pelos processos. É importante colocar exatamente como isso apareceu no material. Essas são avaliações e acusações feitas pelo comentarista, mas são críticas políticas que refletem um sentimento existente em uma parcela significativa da direita brasileira. Dantas questionou, por exemplo, se houve tratamento proporcional e se cidadãos comuns tiveram acesso suficiente a recursos judiciais. Ele comparou essa situação com processos envolvendo figuras políticas de enorme poder e estrutura jurídica. E essa comparação, inevitavelmente, provoca uma discussão. A justiça pode ter pesos diferentes dependendo de quem está sentado no banco dos réus. Porque se existe uma coisa que um Estado democrático deveria garantir é que a lei seja aplicada de maneira individualizada, proporcional e sem distinção entre poderoso e cidadão comum. Agora, existe outro detalhe que chama atenção na entrevista. Quando o assunto foi El Salvador, houve forte preocupação com possíveis excessos cometidos pelo Estado contra pessoas presas. Essa preocupação é legítima e deve existir. Mas muitos conservadores perguntam por que uma preocupação igualmente intensa nem sempre aparece quando se discute a situação de brasileiros presos ou condenados pelos acontecimentos de 8 de janeiro. É exatamente essa percepção de dois pesos e duas medidas
que alimenta a revolta de uma parcela enorme da população. E reparem, Zema não disse que queria abolir garantias jurídicas brasileiras para copiar El Salvador. Pelo contrário, quando perguntado diretamente sobre prisões arbitrárias, dificuldade de acesso a advogados e outras medidas, ele respondeu que não concordava. O que ele defendeu foi aproveitar aquilo que considera a principal lição salvadorenha: enfrentar o crime organizado com prioridade de Estado e devolver as ruas à população. Esse detalhe é fundamental porque muda completamente o debate. Uma coisa é discutir abusos, outra coisa é fingir que um país dominado pelo medo pode continuar exatamente como está. Nós estamos falando de famílias que mudam de endereço por ameaça, empresários que fecham estabelecimentos, trabalhadores que perdem celular e salário em segundos, comunidades submetidas a facções e brasileiros que simplesmente se acostumaram a viver olhando para trás. Isso não pode ser normal. E talvez esse tenha sido um dos pontos mais fortes da fala de Zema. Ele colocou o número de mortes no centro da discussão e perguntou, em essência, se a sociedade brasileira realmente está satisfeita com esse cenário. Na minha opinião, não existe política pública de segurança séria se o resultado final não for permitir que o cidadão honesto volte a viver em paz. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com Zema quando ele defende punição para vandalismo, mas questiona a forma como os acontecimentos de 8 de janeiro foram enquadrados e julgados? Você acredita que o Brasil deveria adotar uma política muito mais dura contra facções e criminosos reincidentes, respeitando as garantias previstas na legislação brasileira? E principalmente, você acredita que a imprensa aplica o mesmo rigor quando fala dos direitos dos acusados de diferentes lados políticos? Essa discussão ainda vai render muito, porque mexe justamente com 3 temas que estarão no centro da política brasileira: segurança, justiça e confiança nas instituições. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no Movimento Brasil Patriota e deixe seu comentário, porque eu quero saber como você enxergou essa sabatina e qual argumento mais chamou sua atenção. E Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.